Conexão Sagres. Olá pessoal, está começando mais uma edição do Conexão Sagres e hoje o nosso assunto é sobre o PL 2630, o PL do Fake News e da regulação das Big Techs. Esse tema que está alinhado a um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. E com a gente aqui para discutir e falar muito sobre esse tema, o doutor em comunicação, o professor Luiz Signates, e também o advogado especialista em direito digital, Rafael Maciel. E eu vou começar aqui de forma ampla a tratar o tema com vocês. O que é e qual o objetivo, professor Signates, do PL das fake news? Olha, é importante dizer que uma regulação do meio digital é uma urgência que vem sendo discutida no mundo inteiro. Não é uma coisa inventada no Brasil, nem uma coisa inventada ontem. Já não existe dúvida, pelo menos nas pesquisas que eu conheço, desde o meio acadêmico até as pesquisas de mercado, já não existe dúvida que, mal utilizadas, as redes sociais da internet, elas podem causar um dano extraordinário à sociedade. A fake news, a desinformação que circula dentro da internet, ela mata pessoas. Nós já temos hoje casos e exemplos muito específicos no mundo inteiro os efeitos nocivos que isso pode ter para a sociedade. Então, no mundo inteiro, a regulamentação está sendo discutida. Já existem legislações na Europa, já existem legislações em vários países do mundo e a legislação brasileira precisa acontecer. Então, é uma urgência. Agora, esta PL que está em tramitação, o tema principal dela não são nem as fake news, não é nem a questão da desinformação, mas é a responsabilização das megacorporações de internet, as chamadas Big Techs, a corresponsabilização dessas empresas para efetuarem essa fiscalização e essa regulação para que se evite, não propriamente o fake news, mas que se evite o cometimento de crimes através da internet. Não é uma questão de liberdade de expressão, não está em jogo a liberdade de expressão nem a liberdade de imprensa. O que está em jogo é quem é que é responsável pela circulação de conteúdos criminosos dentro da internet, quem é que deve regular isso e como deve ser feito e como essas empresas devem ser fiscalizadas. É essa a temática. Doutor Rafael, do ponto de vista jurídico, como você aborda o PL das fake news, o 2630? Olha, eu acho, bom, como o professor Signates bem disse, na verdade, há uma discussão, às vezes, acalorada demais, dizendo que é um cerceamento da liberdade de expressão, mas não há nada disso muito claro. O texto não trata disso, né? Não, a preocupação maior que deveria, para falar assim, que havia um problema em relação a possível cerceamento das liberdades, seria o que eles chamam lá de instituição de um protocolo de segurança por um órgão que também não foi definido qual e segundo critérios que vão ficar definidos numa regulamentação futura. Isso, claro, deixa as pessoas um pouco mais ansiosas e preocupadas do que poderá fazer este órgão. Mas, de uma maneira geral, e aí até trazendo um pouco de um viés prático, de fato precisa haver uma regulamentação das redes sociais. Não dá mais para achar que rede social é apenas aquele momento de procurar uma pessoa conhecida, de falar com quem está distante. Muito tempo já não é isso. Então, nós temos uma série de critérios que eles utilizam, por exemplo, para remover conteúdos que aparentemente são legítimos e que, às vezes, até mesmo uma conta de rede social é removida, inclusive de veículos de comunicação que já foram removidos, canais de YouTube, e aí acontece de que a parte envolvida não recebe qualquer tipo de informação. Esse é um dos pontos que é trazido pela lei, a questão de você entender e saber qual violação do termo de uso que foi cometida para você remover minha conta. Então, são direitos que hoje, quando a gente fala, mas vai remover conteúdos... Não, o cenário é o mesmo. Nós vai remover conteúdos que sejam ilegais ou que violem seus termos de uso, como já fazem,
Só que agora dando mais transparência, ou seja, a gente precisa entender como que o algoritmo funciona. Claro, reservado questão ali de propriedade de segredo industrial, mas entender como que ele conduz, por que determinado conteúdo foi removido, o outro não. Dar transparência sobre questões de como impulsionamento de conteúdo e... ela muda essa questão de responsabilização, trazendo mais duas situações que não tinham no Marco Civil de responsabilização do provedor. Por exemplo, no Marco Civil, provedor de aplicações, não provedor de serviços, enfim, as redes sociais, elas vão responder apenas pelo conteúdo de terceiro, ou seja, pelo que a gente fala nas redes sociais ou pelo que posta, apenas em caso dela descumprir uma ordem judicial. Então, ficaria ali muito tranquilamente, ela não responderia pelo conteúdo, então ela pode ou não colocar medidas, né, ou aquele dever de cuidado dito pela lei para proteger uma desinformação, para proteger uma incitação ao ódio. Então, são várias questões ali que o PL traz. Agora, ela vai ser responsável, por exemplo, pelo conteúdo que foi impulsionado. E é legítimo isso. Imagine que ela hoje, para você impulsionar um conteúdo publicitário, você tem uma série de critérios que ela tem que observar. Ela não pode observar mais um, se não é uma divulgação de um fato claramente inverídico, etc. Então, essas são... E também, em caso, aí é uma ressalva que eu faço ainda do PL, dessa instituição desse protocolo de segurança, quando ela falhar com esse dever de cuidado, que aí, a partir daquele momento, ela passa a responder diretamente por esse conteúdo. E aí é onde que vem a discussão, né? Porque se ela vai responder pelo conteúdo de terceiro, ela supostamente removeria todo o conteúdo. Mas não é bem assim, né? Porque se você vai remover o conteúdo, aí a lei já traz outro ponto de equilíbrio, que ela precisa informar por que removeu, e aí você tem um direito de defesa também. Então, isso é crucial e é importantíssimo que, de fato, a gente tenha algo nesse sentido no Brasil. É um ponto que se discute muito desde a propositura da lei, e é bom informar, ela é de 2020, do senador Alessandro Vieira, do PSDB, já passou no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, a votação aconteceria no último dia 2, o presidente da casa, o Arthur Lira, adiou a pauta depois de um pedido do relator, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Então, ela não tem ainda uma data para voltar a entrar na pauta da Câmara dos Deputados. E muito se discute sobre censura. Censura daqui é a opinião da direita que acha que será censurada, é a opinião da esquerda que, em algum momento lá atrás, sentiu-se censurada também, e é a grande discussão, professor Signates. Por tudo que o senhor já leu, já pesquisou, o senhor é um pesquisador, corremos algum risco de censura com o PL da fake news? Olha, dificilmente, porque é preciso que se tenha claro, e nem sempre as próprias mídias no Brasil, elas às vezes não têm interesse de efetuar uma divulgação com esse nível de clareza. O que vem a ser censura? Censura é quando você impede a pessoa de se expressar. É quando você veta por antecipação qualquer tipo de publicação ou quando você filtra, obriga a pessoa a passar por um determinado órgão aquilo que ela eventualmente vai publicar. Seria como censura, na Big Tech? Censura nós tivemos, por exemplo, para te dar clareza, durante o regime militar nos anos 70. Existia dentro das redações de jornal um funcionário público nomeado pelo governo do Departamento da Ordem Política e Social, o DOPS. Existia um funcionário público, o repórter ou o jornalista fazia a matéria. Essa matéria era entregue para esse funcionário público vetava ou não a matéria, ou cortava a parte ou todo da matéria, determinando o que poderia ser publicado daquela matéria. Isso é censura, certo? O que é controle social ou responsabilização? Que, a meu ver, é isso que precisa ser regulamentado. De quem é a responsabilidade pelas consequências da liberdade de expressão. Isto é, eu, você, qualquer um de nós, a gente pode dizer o que a gente quiser. E não podemos ser censurados nas nossas ideias, nas nossas opiniões, nada. Mas, depois que a gente fala, as consequências que isso pode ter para as outras pessoas, nós somos responsáveis e podemos ser responsabilizados legalmente por isso. Aí não é censura. O que nós temos hoje na internet
é, em grande sentido, uma ausência de regulamentação dessa responsabilidade. Uma pessoa, por exemplo, que divulga um conteúdo nazista, ou uma pessoa que faz a propagação de uma campanha para que as pessoas entrem nas creches e nas escolas e matem crianças. De quem é a responsabilidade? Se isso se propaga, se isso se mantém dentro de uma rede social. De quem é a responsabilidade pelos malefícios que isso pode causar? Então, assim, a liberdade de expressão ela não pode ser utilizada para cometimento de crime. A liberdade de expressão, como todo direito, tem seus limites. Ela não pode ser utilizada para cometimento de crime. E caso alguém cometa crime utilizando um direito de liberdade de expressão, ele precisa ser legalmente responsabilizado por isso. Não somente ele que produziu, mas também quem veiculou, quem compartilhou, quem contribuiu para que aquilo se tornasse uma coisa de acesso público. De forma que é disso que se trata. Confundir controle social, confundir responsabilização legal pela expressão com censura é você misturar uma coisa com a outra e mais confundir do que esclarecer aquilo que se deve fazer. Nós precisamos viver numa sociedade civilizada, uma sociedade em que as pessoas se respeitem, uma sociedade em que a gente possa ter ideias diferentes sem ser agredido nem violentado por isso, uma sociedade em que a gente possa andar nas ruas, em que a gente possa conversar com as outras pessoas e não correr risco de vida. E esse modelo de sociedade, como disse o ministro da Justiça recentemente no Congresso Nacional, esse faroeste digital, em que todo mundo pode atirar para tudo quanto é lado e quem tiver maior força vence a parada e esmaga os outros, esse modelo de sociedade a gente precisa se questionar se é o modelo de sociedade que a gente quer. Eu acho que não. Por isso a regulamentação é importante. É bom que se diga, né, doutor Rafael, se eu pego hoje o Twitter e publico uma fake news caluniando alguém, eu posso pagar. Eu pagarei de alguma forma, de acordo com a lei vigente. O PL da fake news, ele quer isso e quer mais, que isso não continue acontecendo com as big techs como plataforma, sustentáculo para que quem é acostumado a cometer esse tipo de crime continue fazendo, né? Essa é a discussão, e é bom deixar isso claro. Hoje tem punição, mas as big techs, elas deixam publicar. No caso, regula-se para que a mentira, para que a fake news não chegue até aquele que de repente, seja induzido ou amedrontado, como, por exemplo, a disseminação de fake news no episódio dos ataques às escolas, né? Esse é o ponto que as pessoas precisam entender, né? O principal é deixar muito claro que ela não faz um controle prévio do conteúdo. Ela pode colocar suas ferramentas, a IA, na inteligência artificial, para trabalhar e identificar conteúdos que são claramente ofensivos pelos seus termos de uso e o cidadão tem direito a pedir uma revisão e verificar se aquilo ali não foi um erro. Mas em relação a este dever de cuidado, é muito interessante também entender que essa remoção ela se dá após uma notificação, uma denúncia. E o que se tem hoje? Que muitas vezes você denuncia um conteúdo que é ou mentiroso, ou grave, ofensivo, incitando ao ódio, incitando a violência em escolas, e você não tem um padrão, ou você não sabe se a empresa de fato vai atender aquela solicitação, se vai responder em quanto tempo. E isso é algo que não dá mais para aceitar em termos de responsabilização. Obviamente que uma pessoa que vai produzir esse conteúdo, ela vai ser responsabilizada, esse é um ponto. E o outro é a plataforma colaborar também para que esse conteúdo seja removido de forma célere e um outro aspecto da legislação, que embora não seja falado muito, mas ela altera algumas questões do Marco Civil também, é a questão... a possibilidade ou a melhor colaboração dessas empresas no fornecimento de dados para identificar aquele que cometeu o crime. Então, se eu não consigo combater aquele primeiro que produziu um conteúdo falso, porque ela alega que, eventualmente, aquela informação ela não tem, e uma série de outras mentiras que têm sido colocadas em processos judiciais, eu não consigo combater efetivamente a ocorrência ou a disseminação de fake news. Eu preciso primeiro identificar. A gente viu a luta que foi os tribunais eleitorais para conseguir dados e informações, chegando até a cometer alguns excessos em relação a pedidos, mas por conta dessa falta de colaboração. E elas hoje ficam muito tranquilas, né? Por essa falta de responsabilização pelo conteúdo, ela acaba se eximindo de qualquer outra responsabilidade. E nós, como cidadãos também,
também temos um dever de pararmos com essa, de criticar talvez a legislação ou o Estado quando, por exemplo, remove ou bloqueia um Telegram, um WhatsApp, e começar a questionar mais, como clientes que somos, por que elas não contribuíram com a uma determinada investigação, como foi o caso agora recente do Telegram. Tudo bem que pode ser que não tenha o dado que está sendo solicitado, mas falta muita transparência. Eu já vi casos em que elas negam o fornecimento de um dado o tempo inteiro, quando vai o bloqueio, que vem a ordem do bloqueio, é que aí apresenta um perito ou vem alguém mais expert para explicar tecnicamente o que não foi. E aí tem que dar direito também, e aí é um aspecto interessante do PL, dito fake news, é a questão de relatórios de impacto. Então, eu tenho o direito de acessar determinadas informações para saber se o que ela está dizendo é verdade. Porque quantas vezes você tem um processo que ela fala, olha, eu não armazeno esse dado. Tem dado até que ela diz na política de privacidade que armazena e não fornece no processo. Mas, enfim, há alguns outros aspectos técnicos que eu não tenho ferramentas, enquanto cidadão ou enquanto Estado, para poder, de fato, saber se ela está ou não descumprindo uma regra. E isso é muito sério. A gente está deixando todo um poder na mão de uma grande empresa e nós estamos sendo doutrinados, né? Nós, enquanto cidadãos, dizendo que ela está promovendo bem e que a internet vai acabar se o PL for aprovado. Isso é um absurdo. Eu quero fazer mais um questionamento ainda nesse bloco para o professor Signates. Agora, quando ela diz ou faz um corpo mole, não tenho esse dado, é difícil pegar, ou que ela, nos termos dela, fala que tem, não tem. Quando ela apresenta essa morosidade para ajudar numa investigação, por exemplo, é porque, enquanto isso, ela está faturando muito, né, doutor Rafael? Com os views, com os anúncios nas fake news e com tudo isso. Ela está faturando muito a Big Tech. E ainda, fora da parte da publicidade, né, quer dizer, mas indiretamente, todo o conteúdo que fica, né, que é o substrato comportamental, dito pela Shoshana Zuboff, né, que fala do capitalismo de vigilância, que quanto mais tem informação ali, é mais conteúdo para que nós vamos lá arrastar e isso gera um hábito que ela vai vender como publicidade depois. Mas ela não cumpre justamente porque ela não tem incentivos ou legais ou judiciais para cumprir. Quantas vezes tivemos multas que foram fixadas em valores irrisórios, multas de R$10 mil por descumprimento de remoção de conteúdo, e ainda assim ela consegue reduzir depois num tribunal. Então, eu acho que tem todo um cenário que talvez agora, né, a sociedade começa a entender que não dá para a gente ser igual era antigamente, que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, para regulamentar impulsionamento de conteúdo, chamava apenas as Big Techs e não chamaram a academia. E aí, lá atrás, nós temos a única possibilidade de impulsionamento de conteúdo em eleições é aquele feito pelas próprias plataformas. Eu lembro muito bem que nessa resolução, somente Facebook e Google estavam ali ditando, né, seus interesses, até colocaram a necessidade de indicação de URL para remover o conteúdo. É uma resolução que parece um termo de uso, né? E hoje o Estado está verificando, porque não ouviu a academia, não ouviu cientistas, de que, de fato, nós estávamos criando um monstro mesmo, né? O Leviatã do setor privado de manipulação e risco à democracia. E é isso que aconteceu. Não é só publicidade, né? Influências em eleições, influência no Brexit, influência em Trump e várias outras. Professor Signates, para o jornalismo profissional, que a gente entende ser o jornalismo sério, o que muda com o PL das fake news? O que isso ajuda ou prejudica? Qual a tua opinião? Olha, eu acho que o PL não vai tocar o jornalismo em ponto nenhum, ao que eu saiba. Aí me corrija aqui o doutor. Sim, mas na medida do trabalho, do dia a dia, da atuação jornalística. Não, eu acho que a direção que se encaminha para o processo de responsabilização, quando eu digo que não toca o jornalismo, é porque o jornalismo ele já é, de certa forma, regulamentado o suficiente, ele possui uma ética, uma regulamentação que garante a qualidade do que ele faz. Então, assim, a ponto de... No ensino de jornalismo, por exemplo, a gente diz, não existe mau jornalismo, existe aquilo que é jornalismo e aquilo que não é jornalismo. Um jornalismo que não leva em consideração as regras da profissão, a checagem de informação, a garantia de que a informação que vai chegar no leitor, ou no ouvinte, ou no telespectador, ou no internauta, seja uma informação verdadeira. O jornalismo que não procede assim, isso acaba não sendo jornalismo, vira outra coisa que não jornalismo. Então, eu não vejo que a PL das fake news vai impactar de alguma maneira o jornalismo, porque
faz parte do próprio fazer jornalístico o combate à fake news. Tanto é que a maioria das agências de checagem que nós temos no Brasil, se não todas, mas a maioria das que eu conheço, todas as que eu conheço, são tocadas por jornalista. Eu digo até assim, até a existência das agências de checagem é até uma coisa que, de certa forma, desprestigia um pouco o jornalismo brasileiro, porque o que as agências de checagem fazem é exatamente o que todo e qualquer jornalismo deve fazer. Checar informação é uma das atividades típicas do jornalismo. Então, eu não acho que essa PL vá tocar o jornalismo, porque as Big Techs não são empresas jornalísticas. Por isso aquela discussão sobre aquele pequeno editorial do Google na semana passada na capa do site, né? Isso está dentro de um composto. Esse editorial do Google, essas ações da Google e também da Meta, do Facebook, são ações que estão muito mais vinculadas ao gigantesco lobby político que essas megacorporações, essas plataformas de internet, que são corporações gigantescas, internacionais, elas têm feito para impedir o avanço da legislação sobre elas. Isso decorre por uma razão muito simples, porque o controle que as legislações nos diversos países têm exigido sobre essas corporações custa muito dinheiro. E elas já são acostumadas a ter lucros astronômicos, ganham dinheiro de uma forma, assim, o faturamento anual de uma empresa dessas, ela é semelhante ao PIB de um pequeno país no mundo. Então, são corporações, são empresas muito gigantescas, muito grandes e que faturam muito dinheiro. E uma moderação bem feita é muito cara. É muito cara. Para elas cumprirem a legislação. A legislação europeia, por exemplo, o cumprimento da legislação europeia por essas empresas custa muito caro. Então, é natural compreender que elas sejam contra esse tipo de regulação, porque para elas é muito melhor que parece, quando elas procedem, como foi falado aqui, quando elas procedem de uma forma que elas legislam, elas executam e não prestam nenhuma satisfação nem ao internauta, nem ao consumidor, nem a ninguém, e elas reinam sozinhas. Uma legislação que imponha sobre elas determinadas obrigações, determinados deveres de cuidado, vai custar muito caro, vai aumentar o custo e reduzir a margem de lucro. E por essa razão é que o lobby que elas têm feito é enorme, e aí a gente precisa que o Congresso Nacional seja suficientemente resistente a esses lobbies. Infelizmente, o lobby no Brasil não é uma coisa regulamentada, então a gente não sabe. Isso também falta como informação. Nós não sabemos quanto que essas empresas estão gastando, o que elas estão repassando o que elas estão oferecendo para os parlamentares para votar a favor do interesse delas. E como isso não é claro, como isso não é público, a gente acaba não sabendo se algum parlamentar em quem a gente votou está a serviço de uma megacorporação contra os meus interesses como população, como cidadão. Então, é preciso também que o Brasil avance nesse sentido e é preciso que o Congresso Nacional tenha a capacidade de pensar na população diante desse conflito de interesses. O que parece é que o Brasil é o grande paraíso para elas, né? O Brasil é um país... Para quem gosta de fake news o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. O Brasil é um dos países de maior mercado consumidor do planeta. O Brasil não é um país pequeno. Não é à toa que, quando se forma... O Brasil faz parte do núcleo central desse novo banco internacional que, aparentemente, está tendendo a se tornar um dos maiores bancos internacionais do mundo, que é o BRICS. O Brasil é o B do BRICS. Assim, o Brasil é um país muito grande, um país que tende a ser poderoso caso a nossa elite, a nossa classe política saiba defender os interesses do país diante desses conflitos internacionais. Então, assim, uma regulação nesse sentido é algo absolutamente necessário. Quer as Big Techs, essas megacorporações gostem ou não, é preciso que haja uma regulação a fim de que a gente consiga se livrar de determinados problemas que são problemas básicos de civilização. Quer dizer, uma pessoa que entra numa creche e mata a machadadas crianças nessa creche é um modelo de sociedade que a gente não quer viver.
E nós sabemos hoje, não é segredo para ninguém, que sem o controle das redes sociais, nós não conseguimos fazer face a problemas de segurança pública básica como esses problemas, porque essas pessoas, elas se articulam via internet. E o passado recente, inclusive, da política no mundo mostrou isso. A eleição do Donald Trump em 2016, o plebiscito que retirou a Grã-Bretanha da zona do euro também em 2016, a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, foram pesadamente trabalhadas pela internet dentro de determinadas estratégias que fogem a todo e qualquer parâmetro de ética e de civilização. Então, é fundamental. Os países do primeiro mundo, os países mais adiantados, os países mais ricos, já estão tomando providências em relação a isso. E o Brasil, que é um grande país, como você disse, tem um mercado consumidor enorme, ele é depositário de grande parte dos interesses dessas megacorporações, precisa urgentemente efetuar essa regulamentação a fim de que a gente tenha um Estado civilizado de relacionamento dentro da internet. Quer dizer, ninguém vai ter sua liberdade de expressão cerceada para coisa nenhuma, mas o cometimento de crimes, ele precisa ser contido, e para isso não basta a gente ter polícia, é preciso que haja a lei, a fiscalização do cumprimento da lei também dentro do ambiente virtual. Sobre a fiscalização, ainda não está definido quem vai fazer essa moderação, né, doutor Rafael? Talvez sejam as Big Techs, ou então a Anatel, tem a Companhia Brasileira de Processamento de Dados, a CNPD, eu acho que é um negócio assim, uma associação de proteção de dados, né? A Companhia Brasileira de Proteção de Dados. Mas do ponto de vista jurídico, assim, o que o senhor entende que seja o melhor órgão? Cria-se um órgão novo, aproveita-se um desses para poder fazer uma moderação imparcial de tudo que está errado na internet. Essa é uma discussão que não é só jurídica. Eu acho que essa discussão aí, ela passa, acho que todo tipo de regulação, né? Assim, quem que é o órgão que seria mais independente possível para não haver ali nenhum tipo de ingerência. Eu acho que eu estou muito mais preocupado, talvez agora, com o excesso de pontos da lei que deixam para uma regulamentação futura, né? Então, assim, isso pode... E assim, também para que as pessoas também não ficarem criando esse terrorismo todo, né, de cerceamento de liberdade de expressão, se uma vez também uma regulamentação ela passa dos limites, você tem ainda o Poder Judiciário para fazer a devida proteção e colocar as coisas no eixo. Enfim, eu acho que hoje a ANPD, que é o órgão, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E tem o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Acho que aí é a Autoridade Nacional de Processamento de Dados. Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade. Tem esse aqui também, é um órgão do governo. Federal. É um órgão federal, isso. Que cuida da implementação da LGPD no âmbito federal. Não acho que pode ser ele, porque ele não tem uma estrutura, me parece, de... pluriparticipativa, igual é o Comitê Gestor da Internet. Mas o Comitê Gestor da Internet ele tem inúmeras outras atribuições de infraestrutura. O tema de conteúdo está muito ligado com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas isso por si só não vai garantir a independência dela, né? A gente precisa... A nomeação hoje, ela já, dos 5 diretores, ela já tem uma independência, ela já consegue ali, inclusive, abrir processos de fiscalização contra o Ministério da Saúde. Então, isso é bom porque mostra... Já saiu da Presidência da República, hoje já está como autarquia, já está em prédio próprio, isso é importante. Mas, de fato, o que preocupa é não ter este órgão já definido desde logo, né? Porque quando você define logo, você consegue... Ou você define o órgão, você consegue saber quem são aqueles que têm decisão. O órgão é composto da sociedade, tem representantes da advocacia... Tem jornalistas. Tem representantes... Sim, sem Eu acho dúvida. que é um princípio básico, né? Jornalistas profissionais? Eu acho que eles podem ter também no apoio para entender. Até porque assim, a questão não é somente de conteúdo jornalístico, né? É de conteúdos criminosos, mas é importante que se tenha também. Agora, a fiscalização, ela não está só, ela não acontecerá apenas por este órgão. Uma vez que eu tenho mecanismos legais que permitem ao cidadão, né, e ao judiciário e à própria polícia judiciária investigar melhor ou exigir seus direitos melhor.
eu mesmo defendo, falei, poxa, o Código de Defesa do Consumidor já se aplica em termos de transparência, tudo, mas é tudo muito, ainda é muito genérico e pode cair, como de fato cai, em interpretações diversas do judiciário. Quando você tem uma lei que é mais clara e específica para aquele assunto, facilita o cumprimento. Há casos em que a gente tem realmente um excesso de legislação no Brasil, a gente não consegue nem cumprir a legislação que já foi posta e aí depois já vem uma outra para corrigir aquela, mas nenhuma das duas é fiscalizada. Mas nesse caso específico, eu acho que essas questões de transparência, fornecimento de dados, questão de custódia, de prova, que ela tem ali que demonstrar como, de fato, os dados que ela é armazenada, ou ficar ali com um ambiente que eu possa ir requisitar e saber, de fato, se ela cumpriu ou não uma ordem judicial, isso é bastante relevante. A forma dos impulsionamentos de conteúdo, por que um conteúdo jornalístico não está ali pontuado ou não. São muitas questões que hoje você não tem elementos para poder exigir. Então, por exemplo, se eu achar que tem um impulsionamento de um candidato num processo eleitoral inadequado, hoje você fica pedindo para ele apresentar esclarecimentos, ele esclarece de uma forma que ninguém entende, que não sabe. Agora, com o PL, ele teria que apresentar um relatório prévio de impacto, e esse relatório tem alguns critérios, e tem uma outra questão também, que anualmente ele precisa contratar uma auditoria externa para verificar se esses relatórios estão adequados ou não. Então, só para acrescentar um outro ponto, o professor Signatis falou da questão do custo para elas, por que eles fazem esse lobby tão grande. Eu acho que tem o custo, sim, mas tem um fator principal que eu já presenciei nos processos, é a questão de perder a liberdade. Porque hoje eles têm uma liberdade muito grande em fazer, por exemplo, ensaios científicos dos mais variados, sociais, assim, conduzir para saber, por exemplo, se as pessoas podem ou não se rebelar contra um poder posto, como que funciona determinado tipo de conteúdo, se ativa a emoção das pessoas ou não, se ficam mais depressivas, se ficam mais alegres. São vários estudos que eles fazem e que a gente não sabe como que estão sendo feitos. Isso é sério. Né? Imagina, não é mais vender publicidade. Uma coisa, eu sei se a pessoa está deprimida, então eu vou oferecer uma outra música. Tem limite para isso, porque dependendo da forma como eu conduzo vamos dizer, essa pesquisa ou a leitura desses hábitos comportamentais, eu consigo traçar um perfil que posso também motivar ele a comprar uma publicidade, como também a entender que determinado assunto ele é mais importante e aí disseminar informação falsa, derrubar Estado, uma série de implicações. Agora, essa moderação, esse órgão que pode ser criado para moderar, ou se for feito pelas Big Techs, ele não pode absolutamente, sim, ser político, né, professor? Assim, não dá para ter ninguém da política ali dentro. Deixa eu te dizer, não tem jeito dele não ser político. Não tem jeito dele não ser político. Então a gente corre algum risco. Não. O que é a política? A política é a gestão da atividade pública. Mas aí tomarão partido em algum momento. Tem as suas contradições, tem os seus problemas, nunca vai ser perfeita, porque é feita de seres humanos, mas o espaço da política é o espaço de solução disso. Qualquer que seja a solução que se dê, ela terá que ser política. Quando a gente fala, olha, tem que ser um órgão independente, tem que ser um órgão capaz de efetividade nas suas decisões, tem que ser um órgão que tem que ter a participação da sociedade toda, de preferência com maioria e coordenação da sociedade, e não das empresas nem das instituições de governo. Quer dizer, isso significa política. Isso é política, que é um órgão para defender a sociedade diante dessas estruturas. Esse órgão tem que ser para isso. Para dar um exemplo, desculpa, a NPD, inclusive, os diretores que estão hoje, eles foram nomeados pelo governo Bolsonaro. Então, eles passam por governos diferentes e para a remoção desse diretor, não basta agora o presidente atual querer removê-los. Então, isso é uma série... Isso é independência, mas não deixa de ser política. Uma das formas de garantir independência é a pessoa ter mandato, a pessoa não poder ser excluída. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, por exemplo, extinguiu praticamente todos os conselhos sociais junto aos ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Havia conselhos através dos quais o governo dialogava com a sociedade e tomava decisões amparadas nas necessidades sociais. Isso foi extinto por canetada. Então, isso significa que uma instituição dessas, ela não pode ser refém de uma vontade política ou de outra que, de repente, esteja coordenando o Brasil. Ela
tem que ter uma garantia de sustentação democrática dela, institucional. Amparada por essa lei. Isso, mas isso é política. É importante dizer isso é política. Porque, normalmente, na discussão do senso comum, quando se fala, não pode ter interferência política, fica parecendo que se as empresas se organizarem, montar um conselho e elas mesmas se autorregulamentar, isso é bom, isso é a sociedade. É importante que a gente saiba que o mundo da economia, o mundo das megacorporações, o mundo do grande capital também não representa a sociedade. É por isso que a gente vota. É por isso que, de 2 em 2 anos, o país vai às urnas, elege seus governantes, para que esses governantes, eleitos pela população, possam fazer a determinação das políticas principais. Mas mesmo essa determinação, ela tem que contemplar a diversidade da sociedade. Então, esse órgão que deve gerir isso, é importante que ele exista, eu concordo inteiramente, é importante que ele exista desde o começo. Uma das formas de fazer com que a lei se torne letra morta é deixar alguma coisa importante, central para o funcionamento dela, para uma regulamentação futura. Eu me lembro da Constituição de 88, na área de comunicação, que é a minha área. A Constituição de 88, havia uma pressão muito grande, especialmente da Federação dos Jornalistas, para que regulamentasse a profissão, para que democratizasse os meios de comunicação. A reivindicação social da classe era muito essa nesse sentido. Houve uma discussão muito pesada dentro da Assembleia Constituinte nos anos 80, e eu me lembro que o que eles conseguiram lá foi regulamentar a criação de um Conselho de Comunicação Social, que seria um conselho paritário, organizado com maioria da sociedade, sempre presidido por alguma representação da sociedade, nunca poderia ser um agente do governo, nem um dono de empresa, mas seria um representante sempre da sociedade que presidiria o conselho, e ele decidiria as concessões de rádio e televisão no Brasil inteiro. Muito bem, houve a discussão da Constituinte. No final, não se conseguiu fazer que esse conselho fosse deliberativo. Ele se tornou um conselho consultivo do Congresso Nacional. Conselho Consultivo do Congresso Nacional, ele demorou isso, a Constituição é de 88. No final dos anos 90 é que se conseguiu regulamentar esse conselho, não do Congresso Nacional, mas com um conselho consultivo do Senado Federal. E ele foi, salvo engano, implantado em 2003 ou 2004, 20 e tantos anos depois. Esse conselho funcionou mal e mal, fechou durante a pandemia, quando o Congresso Nacional fechou. Voltamos da pandemia, até hoje esse conselho não foi reimplantado. Quer dizer, o que adiantou a Assembleia Nacional Constituinte tomar uma decisão se o lobby das empresas de comunicação não permitiu que ela acontecesse? Então, isso pode tranquilamente acontecer, aprova esse PL, aprova a legislação, mas aí, olha, não tem jeito de aplicar essa legislação porque falta o órgão. Vamos regulamentar o órgão quando? Nunca. Da minha área mesmo, a Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, todos ficaram com alguns pontos dependentes de regulamentação, e as partes que não eram necessárias ter regulamentação, elas acabaram ficando assim, sendo questionadas, não, enquanto não tiver regulamentação, nem essa eu posso cumprir. Exato, a letra fica morta. Esse tipo de estratégia é justamente, olha, se nós não conseguimos não aprovar a lei, a gente aprova a lei e não deixa ela ser executada. É preciso que a população esteja sempre atenta, e a classe política tem que responder à população, porque somos nós que elegemos esse pessoal. Esse pessoal, eles recebem esse dinheiro, financiamento, às vezes você fala a questão do impulsionamento. O impulsionamento é uma das grandes orientações de Caixa 2 nas eleições brasileiras hoje. Sabe? Grandes empresas fazem impulsionamentos políticos enormes ao arrepio da lei, justamente porque não há transparência dessas ações dentro da internet. E aí a legislação brasileira não é cumprida, o acesso que o eleitor precisa ter à informação política por igual também não acontece, justamente por causa de uma interferência do poder econômico dentro de um âmbito de atuação da comunicação e da campanha política que não tem transparência nenhuma. Isso precisa ser corrigido, e precisa ser corrigido com urgência. Doutor Rafael, quais as punições? A lei aprovada, quais serão as punições para quem cometer crimes depois da lei aprovada? Curiosamente, para quem comete crimes, né, dependendo do conteúdo que for
postado, né, nós temos legislações específicas, né, nós temos Código Penal, nós temos, dependendo do contexto Já estão em vigência eleitoral, já hoje. estão em vigência. Ela traz ali um artigo 50, uma previsão ali de um crime sobre que até eu acho que a tipificação é muito questionável, que já tem também na legislação eleitoral, que é quando a pessoa publica fato sabidamente inverídico, né? Essa é uma difícil aplicação penal, porque você conseguir entrar na mente do autor para saber se ele conhecia ou não, e nesse tempo de desinformação, a chance da pessoa acreditar que de fato aquilo é verdade. Então, em ponto criminal, nós temos pouco avanço, mas não acho que também seja este o problema, e não é isso que a regulação ela está visando, né? A gente tem vários outros crimes que podem ser punidos, desde que haja informação, né? Ou seja, dados para eu poder identificar, que aí ela traz e melhora um pouco esse cenário. Em relação aos provedores, as punições elas são muito semelhantes ao que a gente tem na Lei Geral de Proteção de Dados. Advertência, sanções pecuniárias ali, limitadas a 50 milhões de reais por infração, bloqueios, e deixa muito claro que uma das punições é a interrupção, na Lei de Proteção de Dados fala interrupção da atividade de tratamento, ali está falando interrupção mesmo da atividade econômica, se ela, e aí é importante a gente falar, mas é um absurdo, né, pensar em interrupção da atividade econômica. Nós não estamos na década de 80 mais, quando a internet surgiu e que era lido que nós aqui podíamos produzir um conteúdo, e esse conteúdo chegava igual para todos, né, e isso é o brilhantismo da internet. Agora nós temos que entender que são poucas empresas que dominam essa informação. Então a gente fala aqui do programa, um programa ótimo para a gente debater e levar esclarecimento. Mas se essas redes quiserem não divulgar esse conteúdo, a dificuldade que a TV, né, que a Sagres tem para conseguir levar essa informação adiante pode ser desproporcional em relação a um outro conteúdo que ela entenda que é relevante. Então, é preciso sim pensar em punições, e nós precisamos entender que essas punições são necessárias para preservar valores que são de direitos fundamentais e valores que também são tão cruciais quanto a liberdade de expressão, que não está em jogo. Não está em jogo de forma alguma. Ninguém vai ser cerceado da liberdade de expressão. E essa é uma discussão que caminha em todos os PLs. Projeto de lei de crime cibernético era o AI-5 digital. Aí até que mudaram a nomenclatura dele, não tinha nada disso. E aí veio a Lei Carolina Dickmann por conta... Enfim, acabaram com uma série de ações que eram interessantes nesse PL. Eu lembro até hoje, que era o PL 8499 do deputado Piaulino, acho que era de Sergipe, então... E ele pegou a fama de que era AI-5 digital, mas não tinha deputado que botava a mão nele mais, acabou. Então agora vira PL das fake news, agora já está virando PL da censura. Marco Civil da Internet, uma das normas mais... tem os seus defeitos, mas é uma das normas mais elogiadas do mundo, em termos de direito do usuário da internet. Garantir esse direito também. Teve gente que falou que aquilo ali era uma arma do governo para cercear a liberdade de expressão. Então toda vez há essa discussão, mas pouquíssimas pessoas param para ler o conteúdo, para entender de fato. E aí é por isso que mostra a importância da regulação, porque eles às vezes não param para ler o conteúdo porque tem outro conteúdo mais rápido, mais fácil e que chega em primeiro lugar e em volume maior, justamente por essa manipulação. Então é um desafio a gente buscar uma regulação, mas é extremamente urgente. Tá animado? Vai aprovar, professor? Eu espero que sim, sem dúvida nenhuma. Eu espero que sim. Não acredito que vá ser o nosso sonho de consumo. Não acredito que vá ser uma legislação que vá avançar exageradamente, porque eu fiquei impressionado com o fato do presidente da Câmara, semana passada, o Arthur Lira, ter ficado impressionado com a efetividade e o tamanho do lobby das megacorporações de internet. Agora, eu acho que a possibilidade de nós avançarmos nisso depende da capacidade que nós tivermos de transformar isso numa discussão social relevante. Na capacidade que nós tivermos de, conversando com a sociedade, conversando cada um de nós com o seu grupo, dentro ou fora da internet, nós chamarmos a atenção para a importância que isso tem para as nossas vidas. É fundamental que os pais de família saibam que aquela maluquice que nós vivemos alguns dias atrás, de medo de levar os filhos para a escola, porque poderia entrar alguém lá e sair dando tiro dentro das salas de aula, uma coisa que não é característica do Brasil, esse tipo de coisa, né?
Isso é característica de uma mentalidade absolutamente doentia, que esse tipo de coisa prospera justamente dentro da internet, e a regulamentação da internet cria condições para que os organismos de defesa do consumidor, de defesa dos direitos das pessoas, os organismos policiais possam de maneira mais... E o próprio judiciário possa atuar, as instituições responsáveis pela nossa segurança possam atuar de maneira efetiva para conter esse tipo de absurdo, a fim de que a gente tenha a proteção necessária para viver em paz, para viver numa sociedade em que a gente possa continuar a escolher os governantes, mesmo que errados, em que a gente possa continuar tendo a nossa liberdade e continuar tendo essa liberdade com segurança, com garantia de direitos. É absolutamente fundamental que a gente consiga fazer o país passar, o Brasil passar para o estágio civilizacional mais alto. Advogado Rafael Maciel, muito obrigado. O papo foi ótimo. Espero que tenha sido esclarecedor e que as pessoas possam se nortear nesse debate do PL das fake news para o futuro, para as ações futuras e tudo mais. Valeu demais, muito obrigado. Essa foi mais uma edição do Conexão Sagres, pessoal. Conexão Sagres.